Olá, Angolani, é um prazer te conhecer e o CLEC poder contar contigo, o Congresso Lusófono de Escrita Criativa, e a palavra é sua. Obrigado, Rafael, por esta oportunidade que me dás de poder falar e principalmente para este grande projeto que é o CLEC, e de falar um pouco da literatura moçambicana e do que se passa, digamos, nesse espaço que se chama Moçambique, onde... Desliga. Eu acho que pus no silêncio, desculpa. Está ruído, não sei o que se passa, eu meti aqui. Bom, ok. Eu vou começar a dar o toque de novo e nós começaremos novamente. Olá, Angolani, é um prazer te conhecer e ter você no CLEC, no Congresso Lusófono de Escrita Criativa. É realmente muito importante para nós conhecer, saber mais as coisas de ti. Por favor, se apresente. Obrigado, Rafael, por esta oportunidade que me dás, eu poder participar assim na questão deste projeto que é o CLEC, da escrita criativa, e de fazer ouvir aí, né, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessa maravilhosa cidade que eu já tive a oportunidade de conhecer. De facto, eu começaria por me apresentar, né? Eu chamo literariamente Mulano Bacacossa. Às vezes as pessoas confundem um bocadinho porque dizem que, olha, mas esse é teu pseudónimo. Eu digo não. Para uma civilização, e principalmente os que nos colonizaram, no caso de Portugal, portanto, no quadro dessa civilização judaico-cristã, é um pouco estranho aparecer esses nomes, porque todos nós aqui temos um nome cristão. Eu tenho um nome cristão que é Francisco Isao Cossa, mas ao mesmo tempo tenho este nome que é um nome animista, que em determinada altura, em determinada época histórica, os nossos nomes chamados animistas, que não eram registados porque não podiam, tinham que ser registados nomes católicos, deram o nome católico Francisco Isaú, mas em casa tinha este nome animista, que é o Mulano Bacacossa, que numa das línguas aqui de Moçambique é diminuir os coças, que de facto os coças são muitos, quer dizer, esse tipo de apelido é um apelido vastíssimo, aliás. E sou escritor e de Moçambique, falo de Moçambique, um país situado no Oceano Índico. Precisamente o grosso dos países de língua portuguesa estão no Oceano Atlântico, e Moçambique, a par com Timor-Leste, nós estamos deste lado do Oceano Índico. E como escritor, eu, para além de ser escritor, estou ligado neste momento, estou à frente do Instituto Nacional do Livro e Disco e também sou secretário da Associação de Escritores Moçambicanos. Agora, a questão fundamental que tu me colocas na questão da escrita criativa, eu poderia situar a 3 níveis que eu acho fundamentais para o nosso conhecimento. O primeiro nível, eu destacaria fundamentalmente a questão do desconhecimento mútuo que existe Portugal, sim, Brasil, mas no caso vertente agora entre Brasil e Moçambique. E a literatura brasileira é uma literatura, eu diria, que se circunscreve, o conhecimento da literatura brasileira circunscreve-se ainda para os escritores, digamos, dos anos 40, 50, 60 possivelmente, vamos mais tardar. Fora disso, toda a literatura moderna, todos os escritores, digamos, dos anos 80, 90, 2000 para cá, são autores
totalmente desconhecidos em Moçambique. Portanto, a churaminguice, não é só de olharmos para o Brasil e dizer: olha, vocês não conhecem a literatura africana, mas também nós não conhecemos a literatura moderna, contemporânea que se faz no Brasil. De certo modo, esse desconhecimento mútuo eu dou como razão de base a questão da centralidade que sempre existiu em Portugal. Portanto, neste local onde nós estamos a falar agora, precisamente, que é esta centralidade, porque a literatura brasileira chegava aos países africanos e ultimamente já, eu posso dizer, digo assim, ponho no pretérito, porque ultimamente já essa barreira tende a ser quebrada, portanto há uma ligação direta, mas chegava aos nossos países por via de Portugal. E isso fundamentalmente por causa da questão da ortografia, que até então, ou até este momento, prevalecia, a ortografia prevalecia, uma vez que nós seguíamos a escrita e a ortografia padrão, digamos, de Portugal. E logo, toda a literatura tinha que passar pelo crivo português, obedecer ao padrão de Portugal, e depois chegava então colónias e depois países independentes de língua portuguesa. Eu acho que esta centralidade, digamos, da literatura em Portugal levou com que muitos dos autores brasileiros não se fizessem conhecer no nosso país. E ultimamente, nos anos 90, o ano 2000, já começa a haver algumas tentativas, mas são muito ténues, muito tímidas no sentido do conhecimento. Eu acho que é uma grande oportunidade que agora se avizinha, e os campos se abrem para isso, no sentido de, uma vez que com o acordo ortográfico a paternidade da língua é tão difusa, torna-se difusa, e nós vamos escrever da mesma maneira, e isso permitirá que o fluxo se faça com maior intensidade, e não precisamos de formar este eixo ou este triângulo, quer dizer, para ter que se passar do Brasil, Portugal, África, depois África, Brasil. Eu acho que o acordo ortográfico, que é o segundo, eu avancei já nesse ponto, o acordo ortográfico é um acordo que, de certo modo, vai permitir que o Brasil se faça chegar. Neste momento o Brasil realmente, está ainda numa dimensão económica, ainda não entrou na dimensão cultural, pese embora que na dimensão cultural esteve sempre presente nos nossos países através de outras plataformas, principalmente da música, mas em termos literários eu acho que com o acordo o livro editado no Brasil possa circular, e o peso que as editoras brasileiras têm no mercado brasileiro se faça prevalecer aqui. Eu digo isto porque Moçambique, o caso de Moçambique é um grande mercado. Moçambique é o segundo o maior país em termos de população, depois do Brasil. Portanto, segue-se Moçambique. Nós temos uma população neste momento mais ou menos, penso que o recenseamento a acontecer no próximo ano poderá ditar hoje, mas somos 25 milhões de habitantes. 25 milhões de habitantes é um mercado a não desprezar, e eu acho que as editoras brasileiras têm aqui um espaço para explorar, e um espaço onde se deve instalar. Neste momento, no caso de Moçambique, não há nenhuma editora que se faça sentir no mercado moçambicano, e todas as importações que se fazem-se via, digamos, alguns pequenos editores moçambicanos que vão alinhavando autores ou livros de maior necessidade para o país. Esta diria, a segunda dimensão que eu acho que é fundamental, que o autor ortográfico pode abrir. Digamos, o outro nível que eu diria
que o Brasil poderia poderia contribuir em muito, que é a questão, digamos, de... Quer começar de novo? Aí é que está. Deixa eu fazer uma coisa assim. Tu traçou os 3 níveis, né? Pois. O primeiro nível tu falaste. Sim, do desconhecimento. Do desconhecimento. A questão de oportunidades com o acordo ortográfico, não é? Que é o segundo. Que eu acho que é importante até tu aludir novamente que o segundo oportunidade, sim, que o segundo é o acordo ortográfico. Sim. Só para Aí frisar, tu recupera o que tu falaste e já te expõe para ver. Começo no primeiro, volto a começar no primeiro. Tu pode retocar ele. Tá bom. Só para aludir, considerando novamente. Sim, tá bom. Eu acho que seria uma maneira de fazer. Tá bom. Rafael, eu falei-te deste primeiro patamar, não é? Que é a questão do desconhecimento mútuo que existe entre nós, não é? A nossa literatura não é conhecida no Brasil, a literatura brasileira não é conhecida. Eu diria até que a literatura africana já é, de certo modo, conhecida no Brasil, porque as literaturas africanas são muito estudadas ao nível da universitário, ao nível das faculdades de letras. Há um conhecimento profundo. Os autores africanos são convidados a se fazerem presente nas universidades e nas faculdades de letras, e as faculdades de letras estudam ali as literaturas africanas desde o Rio Grande do Sul até aos estados mais a norte do Brasil. Há um conhecimento esse que não se faz sentir ao nível comercial, ao nível editorial, digamos, ao nível comercial, por várias variedíssimas razões que existem. Este, eu diria, que é o primeiro patamar, de desconhecimento, que é toda uma necessidade de nós estabelecermos esta ponte com maior intensidade, uma ponte de trocas, e que isso abre-se, este caminho abre-se, diria, é um fator, muitos podem não concordar comigo nesse nível, mas eu acho que é um fator fundamental, que tem a ver com o acordo ortográfico, que é o segundo patamar que eu acho que é fundamental. Porque o acordo ortográfico, pesem os que estão contra, mas eu acho que o acordo ortográfico traz uma coisa de importante para nós, porque este acordo torna a paternidade da língua uma paternidade difusa, ou seja, com este acordo todos nós estaremos ao mesmo nível, no mesmo andar, porque iremos escrever da mesma maneira, os nossos livros irão circular com a mesma ortografia, coisa que antes do acordo não era possível, e como eu me referi no primeiro patamar, não era possível, porque tinha que se passar para Portugal, né, obedecer a ortografia portuguesa para que nós pudéssemos ler os autores brasileiros. E agora, com o novo acordo ortográfico, nós vamos ter, apesar dos localismos todos que são necessários e isso engrandece a língua portuguesa, mas o acordo ortográfico irá permitir com que a circulação do livro se faça sentir. E é importante para nós que isso se faça sentir. Eu volto a repisar nesse aspecto, porque nós estamos a falar, eu estou a falar de um mercado de 20 e tal milhões, com um número crescente dos 20 e tal milhões, número crescente de falantes da língua portuguesa, e com o número de universidades a crescer e o número das escolas a crescer, e a literatura a se fazer esse sentido com maior intensidade, quer dizer, com necessidade que as pessoas vão tendo, e que as editoras provavelmente têm e terão um papel a desempenhar. Este aspecto, Rafael, leva-nos provavelmente para o terceiro aspecto, ou o terceiro patamar que eu gostaria de me referir, que é o caminho que se abre para as editoras brasileiras no meu país, que é Moçambique.
Brasil tem, digamos, um grande filão que, ao nível dos países de língua portuguesa, não tem, os países de língua não têm, digamos, esse filão com a densidade que o Brasil tem, que é a literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil, pese o fato de eu, por exemplo, ser um romancista, ser um homem da narrativa, e que poderia, obviamente, puxar a brasa, digamos, para a minha sardinha, como se diz por aqui, mas a literatura infanto-juvenil desempenha um papel fundamental. Vocês no Brasil têm, digamos, essa área temática ou esse género desenvolvido de tal ordem que suplantam, digamos, ou cobrem as necessidades que nós temos no nosso país. O nível, só para dar um exemplo, que no país como Moçambique, muitos dos estudantes, ou muitos dos alunos, por vezes fazem o ensino secundário sem terem passado pelo conhecimento literário, digamos, textos de literatura infanto-juvenil, tanto o nível do texto narrativo, mesmo aquilo que vocês chamam, os quadrinhos que nós chamamos banda desenhada, que tu encontras um aluno no 12º ano que nunca teve a oportunidade de ler um livro em quadrinhos, ou seja, banda desenhada, e eu acho que este é um grande campo para saber. Só dar o exemplo que por ano em Moçambique, digamos, a entrada da tá? Vamos, né? Uhum. Em relação à literatura infanto-juvenil, eu volto a tocar aqui um aspecto que geralmente veja, por exemplo, todo o nosso, vocês chamam de ensino fundamental, nós digamos aqui que é o ensino primário, nós temos um universo de 5 milhões de estudantes, 5 milhões de estudantes que carecem, digamos, de toda uma literatura, ou melhor, de textos extracurriculares. E é a literatura infanto-juvenil que é a base, não é? Que é a base necessária, digamos, para que o nível de literacia a médio prazo se faça sentir como elemento fundamental para o conhecimento cultural das pessoas. Eu acho que estes, digamos, são os 3 elementos que eu poderia destacar. Mas há aqui um aspecto que eu chamo a atenção. Eu trabalho numa instituição pública, que é o Instituto Nacional do Livro e Disco, e tenho notado e tenho sentido muitas das vezes que há toda uma necessidade que nós temos de chamarmos a atenção para um investimento, digamos, do setor privado, ou seja, das editoras, para que entrem nos nossos países africanos, no caso particular de Moçambique, mas há um aspecto que temos obliterado, que é o aspecto de que muitas das vezes, quando nós olhamos as editoras não se podem substituir as políticas públicas. Os nossos países estão, de certo modo, digamos, têm um conhecimento totalmente, eu diria, um conhecimento defeituoso, um conhecimento meio, diria, não me ocorre neste momento a palavra, mas, ou seja, nós somos países que pensamos que conhecemos o outro, porque partimos da premissa que o conhecimento do outro muitas vezes se faz pela grande projeção que as editoras têm na edição dos autores. Mas eu acho que as editoras para os nossos países estão-se a sobrepor, ou seja, estão
a avançar para um patamar que devia primeiro ser ocupado pelas políticas públicas de conhecimento. Vocês, Brasil, têm um exemplo, que eu acho que é um exemplo a seguir, que é que há toda uma necessidade de existir um investimento público para o conhecimento dos autores dos nossos países, e depois do conhecimento generalizado de que, olha, Moçambique tem estes autores, Moçambique tem esta pluralidade de narrativas, por exemplo, ao nível da poesia são estes caminhos que se abrem, para depois entrar-se ao nível das editoras, e as editoras escolherem e fazerem o seu investimento. Agora, o que acontece é que os nossos países são conhecidos muitas das vezes ao nível da literatura por um ou dois autores. Eu acho que nenhuma literatura pode prevalecer num outro país, no caso vertente dos países de língua portuguesa, ou num outro universo que não seja da língua portuguesa, só com um ou dois autores. Uma literatura é um sistema, e esse sistema passa pela divulgação dos autores, mas este é um investimento público que é necessário. Vocês, por exemplo, no Brasil, vão à Feira de Frankfurt, criam um ano especial para o Brasil, vocês abrem uma janela para todos os autores brasileiros, e a partir daí as editoras desses países fazem conhecer. Eu acho que este conhecimento defeituoso que temos dos nossos países deve-se muito a pensarmos que as apostas editoriais que se fazem em países como Brasil ou Portugal são por si suficientes para o conhecimento da literatura. E isso é um dado falso, e partimos de uma grelha falsa, e há toda uma necessidade de haver uma revisão. Eu penso que este projeto do CLEC, que é um projeto de escrita criativa, é um projeto que se abre para todo o universo da língua portuguesa, é um projeto que vai permitir, de certo modo, com que autores se façam conhecer através dos vários exemplos que se irão se fazer sentir ao nível da narrativa, ao nível da poesia, cobrindo um universo mais alargado que o universo editorial, que é um universo necessário, mas por si só não é suficiente para que uma literatura se faça conhecer ao nível dos nossos países. Eu não sei, né? Perfeito. Olha, outro aspecto, Rafael, penso o fato de eu ser moçambicano e estar no Oceano Índico, no nível do continente, muitas das vezes, e não é uma crítica que eu faço aos brasileiros, mas pronto, por vezes é necessário reavivar um pouco a memória, é que quando falamos do continente africano, não é, esquecemos de frisar um aspecto, é que no continente africano há 5 países falantes de língua portuguesa. Para além de Moçambique, há na outra costa, que é no Oceano Atlântico, assim de caras a caras com o Brasil, está Angola, está Cabo Verde, está Guiné-Bissau e está São Tomé. Portanto, esses 5 países prefazem mais ou menos, grosso modo, cerca de 70 milhões, 60, 70 milhões de habitantes. É um mercado vastíssimo, um mercado que se fala a língua portuguesa. É um mercado vastíssimo. Quando nós hoje falamos de que este mercado de língua portuguesa prefaz 200 e tal milhões de falantes, a franja que cabe ao continente africano é, de certo modo, uma franja muito importante, porque é uma fatia que se fará sentir e faz sentir. E é uma fatia que se faz sentir porque cada um dos nossos países tem as diversidades próprias. Angola tem um universo cultural
diferenciado de São Tomé. São Tomé tem um universo cultural diferenciado da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem um universo cultural diferenciado de Cabo Verde e Cabo Verde também de Moçambique. Estas particularidades diferenciadas, que se juntando-as todas, dão ao espaço da língua portuguesa uma diversidade extremamente vantajosa para as trocas culturais. E essas trocas culturais fazem-se sentir muito ao nível da música. Ao nível da música, digamos, os nossos países, pese embora a grande força que o Brasil tem na exportação, digamos, deste produto cultural que é da música, mas penso e acredito que ao nível da literatura isso faça sentido. E ao nível da literatura é importante tocar um aspecto que eu acho que é fundamental, que é do olhar para os nossos países africanos como países onde o universo cultural é um universo muito rico. Nós temos a língua portuguesa, todos nós, de Angola, Moçambique, e com menor peso em Cabo Verde, porque Cabo Verde, para além da língua portuguesa, tem um crioulo, não é? Mas no caso da Guiné-Bissau, aliás, Cabo Verde e São Tomé, que tem um crioulo e tem a língua portuguesa, mas no caso da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, são países onde tem um universo linguístico bastante diferenciado. No caso de Moçambique, por exemplo, nós temos cerca de 20 e tal línguas nacionais que neste momento já estão a ter uma ortografia e que já vão fazer parte do ensino básico. Angola também tem mais de 20 e tal línguas nacionais. Guiné-Bissau também deve ter uma dezena de línguas, e isso cria uma diversidade cultural que, ao nos apropriarmos da língua portuguesa, nós vamos emprestando significados diversos à língua portuguesa, significados que provêm da língua banto e que também da língua portuguesa proveniente dos outros países também vão se integrando ao nível das próprias línguas nacionais. Portanto, nesta diversidade, estas matrizes várias, que fazem com que as nossas literaturas tenham aquilo que eu posso dizer, sabores diferentes, não é? Sabores diferentes, tenham esses cheiros que diferenciam, e isso se me permites que eu diga, Rafael, isso faz com que o Brasil não tenha ainda se apercebido pela sua dimensão continental, digamos, deste mundo diversificado que existe. Porque nós, quando chegamos ao Brasil, às vezes quando se fala da África, pensa-se a África como uma unidade única. Nunca se pensa a África como uma unidade composta por várias subunidades. É um continente que tem 54 países, não é? Desses 54 países, são 5 países que falam a língua portuguesa, distribuídas tanto no Oceano Índico como no Oceano Atlântico. Eu acho que é chegada agora a oportunidade do Brasil, com a pujança que tem em termos editoriais, de poder se aventurar para os nossos países, encontrar este mercado para fazer chegar os seus autores e depois também colher nos nossos países os autores que cá existem e que eles saiam do circuito universitário e entrem no circuito mais comercial. Eu creio que foi desde o ano 2003, se não estou em erro, em que o ensino da história da África passou a ser quase que obrigatório no ensino fundamental, não sei se é no ensino fundamental ou outro, ao nível do Brasil,
E isso é um ponto fulcral para que as nossas literaturas se façam conhecer no Brasil. Então, eu sou da opinião que é chegado mesmo o momento das editoras se fazerem presente, não é? É chegado o momento dos autores, não dos autores, os autores contemporâneos também se fazerem presente no nosso país e vice-versa, quer dizer, e os autores africanos também poderem circular ao nível do Brasil, com a dimensão continuada. Eu digo uma coisa, eu fiquei da última vez que estive aí no Brasil, eu tive a oportunidade de circular aí por 5 estados, desde Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e eu fiquei maravilhado porque na paragem que tive no Rio de Janeiro eu tive uma professora que começou a falar da literatura moçambicana, e essa professora é do estado. Eu confundo um pouco, perdoem a minha ignorância, confundo um pouco 2 estados, porque um é o Pará e outro é o Paraná, que um é do sul e outro do norte, não sei muito bem, mas é do norte, é do pé também, não é? É do norte, que eu muito longe de imaginar que os estudantes lá da zona mais norte de Portugal, do Brasil, desculpa, da zona mais norte do Brasil, eles conhecessem ao nível da universidade as literaturas africanas. Eu digo, uau, fiquei admirado. Não, afinal o Brasil não há um desconhecimento total, há toda uma preocupação em se conhecer as literaturas africanas, mas só que é um circuito que circunscreve as universidades, circunscreve-se aquele punhado de alunos que estudam as literaturas africanas, e que esse é fundamental. Neste momento é algo impensável há uns 20 anos atrás, não é? Neste momento há uma certa massificação ao nível do ensino superior, mas que é chegado o momento de se descer e ir a outros níveis de ensino, uma vez que há uma obrigatoriedade de se conhecer a história do continente africano, para que esses autores se façam conhecer. E aí, desculpe, o papel das editoras, o papel dos livreiros, ou seja, toda a cadeia do livro, é fundamental que ela seja acionada para que essa máquina se faça chegar a todos os leitores possíveis. Falei? Falaste. Não sei, na montagem depois vocês verem. Não, já tô sentindo que já tem os trechos já estão se encadeando. Já estão, né? Já estão se encadeando. Agora a gente já tá com um conteúdo. Outro aspecto, Rafael, que eu Fala pra eles. sei. Outro aspecto que eu quero dizer pra vocês, não precisa mais me focar. Tá bem. É até bom tu dizer isso, até pra eles entenderem. Outro aspecto que vocês brasileiros, e de certo modo também para os portugueses, mas fundamentalmente para vocês brasileiros. O mundo inteiro. Não. Isso daqui, Sim, o CLEC é para o mundo inteiro. Então, sim. quer dizer, a diáspora portuguesa, os pessoas espalhados nos outros países, então, todo mundo vai escutar. Outro aspecto também que importa vocês conhecerem é que o conhecimento que existe das nossas literaturas se reduz a 1 ou 2 autores. No caso de Moçambique, por exemplo, quer dizer, reduz-se ao Miyakoto, não é? O conhecimento que existe das nossas literaturas, esse conhecimento está confinado às universidades e aos estudos literários. No caso de Angola, pronto, 1 ou 2 autores, que é o caso do Agualusa, é menor dimensão, o Pepe Tela, talvez o Onjak. No caso de Cabo Verde, um ou outro poeta, quer dizer, talvez o Germano de Almeida como o homem de ficção, mas também confinado à universidade. São Tomé não conhecem, por exemplo, o
se eu disser que grande poeta de São Tomé, que é Conceição Lima, ninguém conhece, não é? No caso da Guiné-Bissau, também é um desconhecimento. Ou seja, os nossos países têm uma literatura nova, uma literatura pujante. Nós temos autores em Moçambique, autores quer ao nível da narrativa, quer ao nível da poesia, e Moçambique foi um país conhecido desde os tempos, quando se estuda a literatura moçambicana, como um grande país de poetas. Um país de poetas. Eu digo hoje, por exemplo, o nosso poeta maior, que é o José Craveirinha, é praticamente desconhecido no mercado brasileiro, no português, neste momento, com as novas gerações, já não é editado, e noutras universidades. Livros marcantes, autores marcantes como Luís Bernardo Noana, com o seu grande livro que marcou a modernidade da literatura moçambicana e que foi editado no Brasil numa coleção sobre autores africanos. Neste momento não me ocorre o nome da coleção, que foi nos anos 70 e 80. Houve uma coleção virada para os autores africanos, que é uma coisa fundamental, acho eu, que houve essa coleção que editava os autores de todos os países africanos, e que depois teve a edição, mas enfim, é como tudo, né? A editora que tinha as Vozes da África, era as Vozes da África, acho que faliu e não houve continuidade por parte das outras editoras, mas eu acho que é fundamental que se entenda como nós, por exemplo, quando olhamos a literatura brasileira, não olhamos um autor em si, porque um autor não pode personificar toda uma realidade cultural, não é? Mas um autor é um elemento que se destaca ou não se destaca, mas é um elemento dentro do universo cultural do país. Eu acho que nós pecamos, e principalmente nos países falantes, portanto, nos nossos países de língua portuguesa, pecamos muito porque partimos de um pressuposto que, ao termos um autor ou dois autores, no máximo três, pensamos que conhecemos o país. Eu acho que esta é uma premissa bastante errada. Há toda uma necessidade de se conhecer a literatura que se faz nesses países e muitas das vezes abrindo coleções para esses autores, isso permite com que haja escolhas e haja um conhecimento da realidade cultural desse país, porque as apostas em termos de estilo, em termos de correntes, em termos de narrativa, em termos de visões sobre a realidade, são tão diversificados que só com um leque variado de autores é que nós podemos entrar naquele país e dizermos, olha, aqui eu já posso detectar o cheiro, já posso detectar, portanto, os aromas, os sabores que este país transporta e que caracteriza este país. Eu acho que isso é fundamental, que se faça sentir nos nossos países e não nos confinemos só a um ou dois autores. Eu acho que daí... Olha, outro aspecto, é provável que o nosso continente, por exemplo, o continente africano, esteja dando uma pequena virada. Uma pequena virada porque nós já estamos a sair da dimensão política que caracterizou um bocadinho a literatura africana para esta grande dimensão, que é uma dimensão obliterada, uma dimensão esquecida, que é a nossa dimensão identitária, a nossa dimensão que nos diz, olha, este texto é um texto africano, olha, este sabor é um sabor africano. Ou seja,
nós neste momento a nossa literatura cresce, quer dizer, eu dou-te um exemplo claro. Eu quando cheguei ao Brasil, ou mesmo agora que vou ao Brasil, tenho ido, e quando eu digo, olha, como é que tu te chamas em termos de escritor, eu digo, olha, eu chamo-me Ngulane Bakakosa, quer dizer, soa estranho, como uma coisa, mas eu vou lá, o que é que se passa? Porque muitas das vezes eu não sei o que se passa entre nós, não sei se é o fruto da colonização que a gente teve, quer dizer, há um receio em olharmos para uma dimensão cultural profunda. E nós também, nós aqui africanos, eu quando digo, por exemplo, olha, há toda uma necessidade de nós entrarmos e irmos ao encontro desses autores que vão buscando essas vozes entranhadas numa realidade, essas vozes sedimentadas, digamos, nos vários estratos, digamos, identitários que nós temos, quer dizer, tudo isso, há toda uma necessidade de nós trazermos ao de cima essas nossas vozes. E as nossas literaturas têm muito disso, têm muito de toda aquela realidade, que é uma realidade noturna, que à luz do dia não se faz sentir, porque pronto, à luz do dia nós vivemos muito em África esta dualidade, que é o lado racional e o lado não racional. O lado não racional não significa que seja o lado irracional, mas é o lado não explicável. É o lado não explicável pela dimensão do racional, pela essa dimensão quase cartesiana que nós herdamos do Ocidente, mas esse lado não racional, que é o lado noturno, que eu acho que a literatura carrega consigo e traz para o espaço literário, porque na literatura tudo é possível e desde que tenha toda a sua lógica dentro da estrutura literária, fazermos chegar a este universo. E eu acho que é esta dimensão que nós temos na nossa literatura, que é uma literatura que tem essa tradição, que vem dessa tradição oral, que vai nos buscando, mas é esta tradição oral que começa a ser transposta para, digamos, o texto literário. Nós temos sons tão diversificados, nós temos realidades tão distintas que a nossa literatura já consegue. Mas eu sinto que muitas das vezes, e é a grande crítica que eu faço, sinto que muitas das vezes nós, nos países falantes de língua portuguesa, contentamos-nos muito para estar em zonas de conforto. Ou seja, não temos a preocupação de conhecer o outro, de irmos ao encontro do outro, de encontrarmos a identidade do outro. Temos muita preocupação, por vezes, de, quando estamos no outro, encontrarmos semelhanças e não estarmos no outro e dizer, olha, o que é que o outro tem de diferente que o caracteriza e que lhe dá uma dignidade e dá-lhe uma identidade. Há muito disto. Eu dei o exemplo do nome, que muitas vezes soa estranho, quer dizer, eu posso estar numa universidade de São Paulo ou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou no Espírito Santo, quando eu digo, por exemplo, olha, eu chamo Ngulane Bakakosa, parece que estou a cometer uma heresia, porque esperam, como eu falo português, esperam que eu avance com o nome cristão, mas esquecem, por exemplo, que 70% ou 80% das sociedades africanas são sociedades animistas, não é? São sociedades animistas onde o catolicismo é parte mínima da população que professa esse sentido. Com isto eu quero dizer que as portas estão abertas para o conhecimento da literatura, das literaturas africanas. Elas têm a sua pujança, os autores estão aí, mas eles precisam de vir à luz e para que o intercâmbio entre nós se faça sentir. Eu não digo só, esta minha crítica não me refiro a este ou aquele país, mas eu acho que há entre nós um defeito, que nós procuramos semelhanças, estamos sempre à procura de semelhanças,
porque falamos a mesma língua enquanto que o patamar, ou seja, o prisma, é de procurar no outro aquilo que nós não temos para podermos aprender. Gostei. Essa foi boa. Isso lá, eu vou te tirar da boa posição. É que está. Deixa eu até pegar essa câmera aqui, que eu gosto também de pegar mais em 2 takes. Deixa eu preparar ela aqui. Dessa vez eu vim meio despreparado porque me pegou as baterias meio descarregadas. Ngulani, Pois. o que é um bom livro? Olha, sabes, quando me perguntam muitas das vezes o que é um bom livro, eu acho que um bom livro é aquele livro que é construído sem trapaça. É aquele livro que parte do interior da pessoa. É aquele livro que traz uma realidade do próprio autor. Porque eu acho que nós, autores, e mesmo neste mercado que já é global, muitas das vezes os temas, não é? Os temas às vezes não estão entranhados, não é? Na pessoa. Nós corremos muitas das vezes, fazemos, no caso da narrativa, 100, 150 páginas, partimos muitas vezes de um e de outro clichê, fazemos isso. Mas eu acho que um bom livro é aquele livro que, como dizia alguém, um bom livro é aquele em que cada pessoa, parafraseando o Garcia Marques, não é? Cada pessoa constrói o seu próprio Macondo, ou seja, parte do seu próprio Macondo, do seu universo. E para mim, quando um autor consegue ser sincero consigo mesmo e dentro da sua narrativa, esse texto é um grande texto. É óbvio que nós temos a matriz como em todas as outras áreas, não é? Que é a matriz técnica, é a matriz que a gente tem que saber construir, se é no romance, se é na poesia, temos, digamos, as balizas, mas um bom livro tem que partir das entranhas. De nada vale tu olhares uma realidade como a minha realidade, partires do superficial dessa realidade e dizeres que, olha, pronto, eu estou a falar de uma realidade moçambicana. Não, a realidade do meu país tem que partir daquele universo, aquele universo que me diz respeito, aquele universo cultural que me pega. É esse universo, por mais distinto, por mais remoto que ele seja, mas é aquele universo que vai marcar a diferença dentro dos vários pequenos universos. Eu digo, por exemplo, se eu toco hoje para o teu país, por exemplo, a maneira como tu seguras, eu posso descrever o teu chamate, quer dizer, no termo geral, por uma questão de cultura geral, mas tu tens que saber, e só tu é que podes saber como é que se pega aquele copo, como é que se mexe aquilo, qual é os nervos, né, que se mexem e tudo isso, para depois dizer que não, isto aqui parece-me que é esta realidade, é este sabor local que se transporta. Ou seja, um bom livro é um livro sincero. Eu estava conversando com a Jane. Pois. E aí... Diz que eu não caio na... Vamos lá. Dizem, né? Tem um autor que fala que escrever é uma danação. A Clarice Lispector fala que escrever é uma maldição. Ngulani, escrever é? Eu acho que escrever, acima de tudo,
os outros podem dizer, mas é este ir ao encontro do desconhecido, quer dizer, é este de tu estares de repente num cenário em que tu dizes, olha, estou aqui num deserto, quer dizer, de repente tu tens que construir o teu próprio rio, tens que construir, erguer a árvore, tens que erguer a tua casa, tens que, enfim, plantares, enfim, tudo isso, tu tens que erguer um mundo partindo do nada. E eu acho que escrever é tudo isto, quer dizer, tu tens toda uma matriz que é tua, tens toda uma base, tens todo uma infraestrutura na qual te assentas, onde tens os teus pés, e depois tens que escrever, tens que erguer outro mundo. Tens que erguer um mundo possível. E esse mundo possível, porque eu acho que a escrita é como um ato de rebeldia, como uma negação da realidade que tu vives, mas ao mesmo tempo queres construir outro mundo, não é? E é este desencontro com a tua realidade e construires uma realidade possível. Então tudo isto é uma loucura. Então tu estás sempre à procura do desconhecido, à procura de um universo que não encontras na tua própria realidade. Daí que, como os outros autores dizem, que é uma loucura. É uma loucura. E uma loucura que muitas vezes uns que vão ao extremo, que são os loucos, também podem ir para essa loucura. Mas eu acho que é esta procura de uma realidade que nos move constantemente. E move-nos de tal ordem que nunca encontramos esse mundo possível que a gente está a querer construir. Estamos sempre. E de tal modo, essa insatisfação permanente é que faz com que a literatura viva, sobreviva e ultrapasse todos os tempos. De tal modo que tu hoje olhas que mais, e isso é o Vargas Llosa, o peruano, diz, mais do que, por exemplo, na parte das ciências, da técnica, em que uma invenção é ultrapassada pela outra, não é? Depois nós tivemos o telefone, tínhamos a palavra discar, que hoje a palavra discar já não está no dicionário, tínhamos a mecanografia que já desapareceu e a palavra desaparece, mas na literatura não é? As grandes obras vêm connosco, não é? São séculos e séculos que nós transportamos e temos a obrigatoriedade de convivermos com o que nos antecedeu, transportarmos aquilo que nos antecedeu e vamos sempre dando algo. Daí que em termos de literatura não haja as grandes obras, nunca morrem e nós estamos sempre com elas, não é? E vocês, no caso do teu país, tu vês, tens os grandes autores, as Machado de Assis e tudo isso, que eles não morrem como autores, não se deixam ultrapassar, mas as modas passam, não é? As invenções passam, quer dizer, são ultrapassadas por outras, quer dizer, hoje temos novas máquinas fotográficas, que aquelas máquinas antigas, os daguerreótipos, digamos, dos séculos de antanho, quer dizer, só ficam no museu, mas as grandes obras nunca ficam no museu porque estão connosco, entranhadas, e nós somos obrigados de criar. Porquê? Porque nós estamos a querer criar um mundo possível. Não é? E esse mundo possível é sempre a procura incessante. Começou com os outros autores, tiveram as grandes obras e não terminam por aí. E esta continuidade incessante de tentarmos encontrar o que nunca almejamos. Peço para, caso tu queira fazer um resumo do que tu falaste, né? Coisa curta, caso queira emendar mais um pouco, fica super tranquilo de fazer. Como se estivesse já explicando tudo isso para essa persona, cara. Sim. Eu acho que uma conversa interessante. Interessante acima de tudo porque o que nós falamos, o que eu
que eu tive a oportunidade de dizer é algo que tem a ver nada mais, nada menos com a minha identidade, a identidade do meu país. Eu acho que uma literatura vale por isso, não é? Vale por isso, porque ela tem que transportar consigo, digamos, todos esses aspectos da vida cotidiana, são os cheiros, os sabores, os valores e tudo que também de universal nos une como ponto de partida. Eu quis fazer chegar mais ou menos ao diverso público aquilo que eu acho que é uma matriz que é fundamental para a literatura. Quer dizer, a literatura ela tem um valor e pode ter um valor se parte do nosso espaço identitário. Tentou-se em várias épocas históricas de se buscar, digamos, matrizes que a gente diz que são universais e que não têm nada a ver com a identidade, mas foram experiências que sempre faliram, não é? E tiveram sempre existências muito circunstanciais, mas uma literatura, ela vale, tem a validade quanto maior for o gênio e o traquejo de cada autor, quando souber pegar a própria realidade e tornar essa realidade universal em qualquer canto deste universo, que a pessoa saiba digerir. E como dizia uma poetisa aqui portuguesa, nos anos 80, quando dizia que olha, a poesia é para se comer, ou seja, é preciso sabermos digerir o texto, e quando esse texto não cheira a trapaça, não cheira a artimanhas que têm a ver com os mercados editoriais só, mas sim com aquela coisa que é muito mais profunda, que é a realidade de cada país. Que é essa realidade que pode, neste mundo globalizado, marcar a diferença e fazer valer o nosso pequeno universo. Tá? Pronto.